da subseção do Tatuapé. Presidida lá pelo Dr. Hudson. Dr. Hudson Menezes. Saudações do programa Questão de Justiça lá para o Dr. Hudson. O nosso querido presidente, sempre muito atuante. Sempre. Apenas um parênteses desse sucesso da arrecadação das vítimas do Rio de Janeiro, com 5 toneladas que arrecadou. O Dr. Hudson ele tem uma peculiaridade que eu acho muito importante. Ele consegue mesclar, né, tanto essa geração mais experiente, né, que já tem bastante experiência com a advocacia e com o próprio trabalho da ordem, com essa turma jovem que vem chegando, né? Ele consegue fazer essa mescla e unir bem isso, né? É verdade. E a OAB não para de trabalhar. Ele é um agregador, né? Muito ele bom. agrega o time e o time trabalha mesmo, entusiasmado. Trabalha. É muito bacana fazer parte desse time. Muito bacana. E eu nessa minha estada, de contato com os colegas, né, me deparei com o pessoal também da subseção de Itaquera, muito atuante. Doutor Eudécio lá. Doutor Eudécio, doutor Marques, toda a turma lá da comissão de prerrogativa, mas é um pessoal atuante mesmo, porque muitas vezes é aquela, não, conta comigo, né? Não, é um pessoal que, se tem um problema relacionado à prerrogativa da advocacia, eles comparecem, eles dão assistência, eu fico até assim empolgado, porque eu me deparei com essa situação e falei, olha só que exemplo a seguir, né? Conta para nós um caso prático, vai, Pedro. Um caso prático que teve, que eu me surpreendi com a... Sem citar nomes, claro. Sim, nomes. Lógico. Não, às vezes porque foi assim uma questão que realmente era uma violação de prerrogativa do advogado, que muitas vezes as pessoas também, e vale a pena fazer esse comentário, que ali não está se socorrendo a pessoa do advogado. Ali está se socorrendo o advogado no exercício da sua profissão, e que teve a prerrogativa violada. E que, se violou a prerrogativa daquele advogado, está atingindo a todos nós advogados, porque como que você vai atuar profissionalmente se as autoridades simplesmente não respeitam? E o que aconteceu na prática? Então, foi uma situação em que o nosso colega, numa situação de flagrante, né, e que queria fazer valer o direito do seu cliente de permanecer em silêncio e só se manifestar em juízo, mesmo porque parece que as investigações do inquérito não tinham terminado, não estava se comprometendo o direito à ampla defesa, porque você só vai se defender amplamente depois que você tomar conhecimento de tudo que existe ali, né, e que está sendo apurado. Ou seja, quando falamos em prerrogativa, se existe um procedimento instaurado, esse procedimento ele segue, né, com começo, meio e fim, e sempre amparado pelos princípios que norteiam, por exemplo, o processo comum. Sim. Né? Princípio da ampla defesa, do contraditório, todos aqueles que se irradiam naquele sistema, de forma a propiciar não só o advogado, mas para aquela parte que infringiu também o direito de se defender. Sim, e nessa situação, o advogado, muito combativo, por sinal, falou, não, o meu cliente ele não vai falar, vai se reservar o direito de somente falar em juízo. E o delegado, a autoridade ali se alterou, se sentiu afrontado, não sei porque o advogado estava fazendo valer o direito do seu cliente, e deu voz de prisão para o colega. Deu voz de prisão para o advogado. Deu voz de prisão, desacato, né? Então, veja, é uma situação típica de prerrogativa. O advogado na hora falou, olha, quero falar chamou, de prerrogativa. Que é um direito dele também, chamou, e foi aí que eu me deparei com essa união bonita do pessoal de Itaquera, né? Que foram 6 advogados, compareceram lá imediatamente, falaram, doutor, o que está acontecendo? E, para resumir a história, o delegado retrocedeu, mas o advogado levou à frente, representou o delegado, né, tomou as medidas cabíveis, e eu achei assim que foi uma atitude muito, muito louvável, porque certamente esse delegado não vai reiterar nessa prática ilegal, né, de dizer para o advogado que não, que o cliente vai falar porque ele é autoridade e o advogado está lá para aceitar o que a autoridade vai falar. Então esse é um exemplo, né, do que aconteceu, e que a prerrogativa atuou prontamente, né, em socorro daquele profissional que no exercício da profissão se deparou com esse obstáculo,
essa ordem de prisão ilegal, né? E aí foi contornada a situação. Então, você veja a importância, né, da comissão de prerrogativas. Ou seja, a comissão de prerrogativas, eu lembro até do Dr. Hudson, numa das reuniões daquelas comissões de prerrogativas, sob o ponto de vista ali, daquela região bem global ali, né, da região leste, ele comentou, né, inclusive na instauração da coordenadoria, ele falou sobre a importância das prerrogativas e falou o seguinte, que as prerrogativas têm que ser igual motoboy. Né? O motoboy é o seguinte, por exemplo, caiu um motoboy, né? Ou aconteceu qualquer afronta, eles todos param e todos eles se auxiliam. Sim, né? Presta o socorro ali. E aquele que viola prerrogativas do advogado, que não respeita o direito do advogado, eu acho que nós todos, né, inclusive, temos que estar ali, né? Tem o Twitter, né, para quem viola prerrogativas ali, tem o Twitter que o advogado ele coloca lá, agora diz que tem o Twitter, né? Ele vai lá, coloca pelo Twitter. Olha, estou sendo violado nas minhas prerrogativas, estou com problema em tal lugar, todo mundo recebe, né? Inclusive o Dr. Marx deu uma ideia que a gente prontamente acatou, que todos os membros da coordenadoria e das comissões, a gente tem os grupos de torpedos no celular, porque às vezes você no Twitter, né, nem todos a questão do smartphone, então, mas o torpedo todo mundo tem, então a gente criou o grupo com todos os membros, então se ocorre assim uma situação de violação de prerrogativa, você dá o torpedo, aquilo vai para 30 advogados que participam, né? E alguém vai estar por ali, vai estar próximo e vai dar esse pronto atendimento que é muito importante, né? E outra questão também que agora me ocorreu, que também é louvável a atitude do presidente Durso, né, e de toda essa gestão, que decidiu regionalizar a comissão de prerrogativas, porque se você parar para analisar assim, em números aproximados, né? São Paulo acho que é mais de 10 milhões de habitantes, né? Então 10 milhões de habitantes, tem país que não tem 10 milhões de habitantes, né? E a comissão de direitos e prerrogativas da seccional centralizada, junto com as comissões das subseções. Então o presidente Durso teve a brilhante ideia de descentralizar e regionalizar, né? De maneira que vai propiciar justamente esse pronto e efetivo socorro na hora que o advogado precisa, que é fundamental. Depois também tem a prestação continuada dos processos, mas naquele momento, naquela situação de extremo, seria o pronto-socorro, né? E tem funcionado bastante na Zona Leste, né? Que essa iniciativa de criar a coordenadoria. Agora os advogados ligam? Eles ligam mesmo quando tem problema? Ligam em situações algumas vezes orientações, né? Às vezes uma simples orientação basta. A maioria das vezes é orientação, consultas também em situações, né, que ocorrem, porque em audiência, nos procedimentos criminais, teve algumas situações lá na Zona Leste. Tem situação, por exemplo, desculpa te cortar, mas tem situações, por exemplo, do juiz não receber advogado, porque tem juiz que é o seguinte, ele não quer receber advogado. Eu acho um absurdo, porque o dispositivo legal ele fala o seguinte, o juiz tem que receber advogado, né? E o advogado tem o direito de despachar, o direito de ingresso na sala do juiz. Previsto em lei federal. Previsto em lei, ele tem acesso, mas muitas vezes, principalmente aqueles advogados que estão iniciando a sua carreira, né, muitas vezes não até sabem, né, mas ficam um pouco constrangidos, receosos, né, de tomar qualquer procedimento. O juiz não deixa entrar, né, no gabinete e não recebe advogado. Tem muito caso assim. Então, tem tido, e teve até um caso em